Deus não é justo. Apêndice C. Sofrimento. Uma pesquisa bíblica. Sofrimento. Uma pesquisa bíblica foi o material básico original usado na promoção do filme. Trata-se do estudo mais completo e conciso que já vi sobre o tema do sofrimento. Agradeço à Worldwide Pictures pela permissão de reproduzir este trabalho valioso. A. Princípios bíblicos ligados ao sofrimento. Depois de cada princípio, encontram-se letras para indicar a quem ele se aplica. G. Geral. C. Crentes e incrédulos. 1. Nem sempre se pode dizer que o sofrimento é causado pelo pecado ou para indicar falta de espiritualidade. 1 Coríntios 4, 9 a 14, João 9, 13, 2 Coríntios 11, 22 a 31. Geral. 2. A origem do sofrimento está ligada com o pecado, o mal e a maldição de Deus. Gênesis 3, 14 a 19. 1 Coríntios 15, 51 a 55, Romanos 8, 20 a 23. 3. A remoção do sofrimento está ligada à redenção. Gênesis 3, 20. Conferir. Contexto de maldição anterior a este versículo. E ao triunfo final da justiça. 2 Pedro 3, 5 a 7 e 10. Apocalipse 21, 14 e 22, 2 e 3. Geral. 4. O sofrimento e o mal ocorrem no contexto mais amplo da providência de Deus. Gênesis 50, 20, Jó 12, 2 e 6. Não se trata de destino ou má sorte. Geral. 5. O sofrimento pode ser negativo ou positivo, dependendo da sua reação. Gênesis 50, 20, livro de Jó. Satanás quer desviar-nos, 1 Pedro 5, 8 e 9. Deus quer que os sofrimentos nos fortaleçam, Jó. Geral. 6. Devemos esperar sofrimento à luz do caráter de Deus, 1 Pedro 4, 19, Jó 23, 10 a 13 e 14, 1 Coríntios 10, 13, Isaías 55, 9, Eclesiastes 11, 5. De modo a não nos entregarmos ao desespero. 2 Coríntios 4, 8, Romanos 8, 28 a 32 e 37 a 39. Geral. 7. O sofrimento indica a vulnerabilidade de nossa condição presente e a necessidade da redenção. 2 Coríntios 5, 1 a 5, Filipenses 3, 21. Isso indica que a maior necessidade do homem não é apenas a salvação do corpo, mas da alma que continua além túmulo. 1 Pedro 1, 6, 9 e 24. Geral. 8. O sofrimento mostra onde está nosso ponto real de esperança. 1 Pedro 1, 6 e 13. E revela o propósito de nossos corações. Esposa de Jó, Jó 2, 9. Salmo 17, 1 a 5. Porque nos faz refletir sobre o verdadeiro significado da vida. Veja os Salmos. Geral. 9. O sofrimento é usado para aumentar nossa percepção do poder sustentador de Deus, a quem devemos nossa subsistência. Salmo 68, 19, 2 Coríntios 12, 9 e 10, e nos aproxima dele. Jó 23, 5, 7 e 10. Porque ele tem cuidado de nós. 1 Pedro 5, 7. Geral. 10. Deus usa o sofrimento para receber louvores tanto dos bons como dos perversos. 1 Pedro 1, 6 e 7, João 9, 1 a 3 e 11, 4, Apocalipse 11, 13. Geral. 11. Deus emprega o sofrimento para nos refinar, aperfeiçoar, fortalecer e impedir-nos de cair. Salmo 66, 8 e 9, Hebreus 2, 10 e 12, 10. Crentes. 12. O sofrimento permite que a vida de Cristo se manifeste em nossa carne mortal. 2 Coríntios 4, 7 a 11. Destituindo-nos, tornando-nos dependentes de Deus. 2 Coríntios 12, 9. Salmo 14, 6. Crentes. 13.
O sofrimento nos ensina humildade, 2 Coríntios 12, 7. Concedendo a mente de Cristo, Filipenses 2, 1 a 11. Pois Deus está mais interessado no caráter do que no consolo, Romanos 5, 3 e 4. Hebreus 12, 10 e 11. Assim sendo, o maior bem na vida cristã não é a ausência de sofrimento, mas a semelhança de Cristo. 2 Coríntios 4, 8 a 10 e Romanos 8, 28 e 29. Crentes. 14. O sofrimento pode ser um castigo de Deus pelo pecado e rebelião. Salmo 107, 17, Isaías 24, 5 e 6, Atos 5, 1 a 11, 1 Coríntios 11, 29 e 3. Geral. 15. O sofrimento é o único meio pelo qual a perversidade moral entra em contato com Deus. Deus, Isaías 63, 9, Cristo, Lucas 9, 22, 17, 25, 24, 26 e 46. Mateus 16, 21, Hebreus 2, 10. Geral. 16. O sofrimento voluntário é a única maneira de demonstrar o amor de Deus. 2 Coríntios 8, 12 e 9. Crentes. 17. A obediência e o autocontrole são aprendidos mediante o sofrimento, Hebreus 5, 8, juntamente com a paciência, Romanos 5, 1 a 5, e o aperfeiçoamento, Tiago 1, 2 a 8, Provérbios 17, 3, conformando-nos à sua morte, Filipenses 3, 10 e 2, de 1 a 11. Crentes. 18. O sofrimento pode ser devido a uma falha nossa ou falha em empregar os recursos que nos foram dados por Deus de acordo com a sabedoria. Provérbios 19, 16, 13, 20, 11, 24, 22, 3 e 27, 12, Jó 21. Geral. 19. O sofrimento pode ser devido à negligência de nossos superiores. Números 14, 31 a 33. Mas, em última análise, nos apresentamos como indivíduos. Ezequiel 18, 10 e contexto mais amplo. Geral. 20. O sofrimento ou dor indica ou impede o dano físico contínuo. Salmo 139. Geral. 21. O sofrimento faz parte da luta da justiça contra o pecado, Hebreus 12, 4 a 13, e contra os perversos, Salmo 27, 12 e 37, 14 e 15, 1 Pedro 2, 18, 2 Timóteo 3, 1 a 13, Hebreus 11, 36 a 40. Veja, sofrimento por causa da justiça, 1 Pedro 3, 14, por causa de Cristo, Filipenses 1, 29, pelo reino de Deus, 2 Tessalonicenses 1, 5, pelo Evangelho, 2 Timóteo 2, 9, injusto, 1 Pedro 2, 19, como cristãos, 1 Pedro 4, 16, pelo nome, Atos 5, 41. Isto indica como os justos passam a compartilhar do sofrimento de Cristo. 2 Coríntios 1, 5, 1 Pedro 4, 13, como filhos. 1 Pedro 5, 8, Hebreus 11, 36 a 38. Crentes. 22. Satanás usa o sofrimento para difamar o caráter de Deus e de seus santos. Jó 1, 2. Geral. 23. O sofrimento serve como uma advertência preliminar do juízo vindouro aos incrédulos. Lucas 16, Apocalipse 20, 10 a 15, 2 Reis 15, 5. Incrédulos. 24. Satanás usa o sofrimento como um obstáculo à evangelização. Efésios 6, 16 a 20, 2 Timóteo 4, 1 a 8, 15 a 17. 2 Coríntios 4, 7 a 18. 25. Suportar o sofrimento é dado como causa de recompensa. 2 Coríntios 4, 17 e 2 Timóteo 2, 12. Crentes. 26. O sofrimento demonstra a dedicação total a Cristo que precisamos ter em tudo o que fazemos ou dizemos. 2 Coríntios 4. E demonstra a necessidade da graça de Deus para sustentar-nos. Crentes. 27.
O sofrimento força a comunhão e a administração de nossos dons para o bem comum. 1 Pedro 4:12, 1 Coríntios 12, Filipenses 4:12 a 15. Crentes. 28. O sofrimento indica que a verdadeira fé pode sobreviver tanto à calamidade como à prosperidade. Jó 42, 7 a 17. Crentes. 29. O sofrimento nos ensina que o sustento da nossa vida não é encontrado totalmente na vida física, mas na operação de Deus sobre o coração. Crentes. 30. O sofrimento une os cristãos num propósito comum. Apocalipse 1, 9. Crentes. 31. O sofrimento produz discernimento e conhecimento, ensinando-nos os seus estatutos. Salmo 119, 66, 67 e 71. Crentes. 32. Através do sofrimento, Deus molda um espírito quebrantado e contrito, segundo o seu desejo. Salmo 51, 16 e 17. Salmo 32. Geral. 33. O sofrimento nos faz cingir as nossas mentes, fixando nossa esperança na graça a ser revelada na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, 6 e 13 e 2, 5. Geral. 34. O sofrimento pode ser usado para frustrar o desígnio das nações e anular os seus planos. Apocalipse 17, 18, Salmo 33, 10. Incrédulos. 35. Deus usa o sofrimento para humilhar-nos, a fim de poder exaltar-nos no momento apropriado. 1 Pedro 5, 6 e 7. E contexto mais amplo. Crentes. 36. O sofrimento nos ensina a contar nossos dias, a fim de apresentarmos a Deus um coração sábio. Salmo 90, 7 a 12. Crentes. 37. Em vista do juízo final não ter vindo ainda, o sofrimento de hoje pode ser considerado como um complemento necessário a esta vida. 1 Pedro 5, 10. Filipenses 3, 20 e 21. Geral. 38. O sofrimento, como complemento do mal, será a recompensa dos ímpios pela sua rebelião. 2 Pedro 2, 13 e 3, 7. Assim sendo, o sofrimento serve como advertência para os ímpios, incrédulos. 39. O sofrimento tem valor para a santidade quando unido ao contentamento. 1 Timóteo 6, 6. Crentes. 40. O sofrimento é algumas vezes necessário para ganhar os perdidos. 2 Timóteo 2, 8 a 10 e 4, 5 e 6. 2 Coríntios 1, 1 a 11. Crentes. 41. Os sofrimentos dos justos fortalecem e permitem que a pessoa console os que são fracos ou estejam padecendo. Filipenses 1, 12 a 14 e 20 e 2, 17. 2 Coríntios 1, 3 a 11 e 7, 6 e 7. Hebreus 2, 18. Crentes. 42. O sofrimento é apenas temporário e, à luz de sua aflição momentânea, nada é considerado ao valor transcendente do conhecimento de Cristo. Filipenses 3, 8. Crentes. 43. Desde que a justiça não nos isenta de sofrer, isto deve ensinar-nos que existe uma batalha sendo travada num plano muito mais alto, a qual, até que termine, permitirá que o sofrimento continue. Geral. 44. Deus quer a verdade em nosso íntimo e um meio de fazer isso é através do sofrimento. Salmo 51, 6 e 119, 17. Crentes. 45. A proporção do sofrimento será encontrada na vida futura. Salmo 58, 10 e 11, Lucas 16, 19 a 31, especialmente o verso 25. 1 Pedro 2, 12. Crentes. 46. O sofrimento está sempre combinado com uma fonte maior de graça. 2 Timóteo 1, 7 e 8 e 4, 16 a 18. 1 Pedro 4, 14, 2 Pedro 1, 3, 1 Coríntios 7, 5 a 11. Geral.
47. O sofrimento pode levar ao arrependimento do pecado. Salmo 32, 2 e 2 Coríntios 7, 5 a 11. Geral. 48. O sofrimento nos ensina como os homens são débeis e fracos, dependendo da esperança em alguém maior. Salmo 14, 6 e 11, 1. Geral. 49. O sofrimento dos justos, vingança, será uma das principais causas para o juízo dos perversos. Salmo 12, 5, Apocalipse 6, 9 a 11. Incrédulos. 50. O sofrimento nos ensina a agradecer em tempos de tristeza. 2 Coríntios 1, 11. Crentes. 51. O sofrimento aumenta a fé. Abraão, Gênesis 22, Salmos 46, 10, Jeremias 29, 11. Crentes. 52. O sofrimento permite que Deus manifeste o seu cuidado. Salmos 56, 8. Crentes. 53. O sofrimento aumenta a nossa esperança. Jó 13, 14 e 15. Crentes. 54. Quando o sofrimento parece não ter sentido no reino físico, ele tem no espiritual. Jó 1 a 3. Lembre-se de que Jó não conhecia a causa de seus sofrimentos. Geral. 55. O sofrimento é usado para quebrar a vontade dos rebeldes. Apocalipse 11, 13. A dor coloca a bandeira da realidade na fortaleza do coração rebelde. C.S. Lewis disse: Deus sussurra em nosso prazer, mas grita em nosso sofrimento. 56. Quando não há resposta para o sofrimento, isso não significa que Deus nos esqueceu, mas apenas que a solução está destinada para a vida futura. Salmo 9, 12 e 18. Geral. 57. O sofrimento indica que a verdadeira esperança transforma a tristeza, mas não a elimina. Geral. 58. O sofrimento não deve causar vergonha. 2 Timóteo 1,12. Crentes. B. Os princípios aplicados com lógica. À medida que abordamos o tema do sofrimento nas Escrituras, descobrimos que o porquê completo do sofrimento jamais é encontrado. Ele deve apoiar-se no caráter de Deus. Deuteronômio 29, 29, Isaías 55, 8 e 9. E todo sofrimento deve ter lugar dentro dos limites indicados por Deus. Isso não significa que não nos cabe examinar o assunto, mas apenas que devemos inclinar-nos à verdade que nos foi dada por Deus e à explanação por Ele revelada. Quando entramos na esfera do sofrimento, descobrimos imediatamente um princípio fundamental de que o sofrimento do homem não pode ser compreendido num contexto puramente humano ou naturalista, devendo abranger seu equivalente celestial, o reino espiritual. No plano físico, o homem surpreende Deus em inconsistência. Como pode um Deus santo permitir o mal e qualquer complemento dele? Devemos inclinar-nos aqui diante do mistério, mas não a um mistério sem direção. Pois na questão do mal, que representa a maior ameaça a Deus e seu caráter, especialmente sua santidade, descobrimos que ele nos deu algumas diretrizes que nos permitem apoiar-nos em seu caráter revelado. 1. A glória final de Deus é encontrada em seu triunfo sobre todo mal e pecado e qualquer de seus equivalentes, tais como o sofrimento e a perversidade. Apocalipse 21, 1 a 5. 2. Em seu triunfo, ele revela que o sofrimento está ligado de perto com Satanás, com o mal, a queda, morte e a maldição de Deus sobre a terra. Apocalipse 20, 10 a 15, 21, 1 a 5, 22, 1 a 5, Gênesis 3, 14 a 19 e 21, 2 Pedro 3, 5 a 7 e 10, 1 Coríntios 15, 51 a 55 e Romanos 8, 20 a 23. 3. Ele permite que o mal e o sofrimento ocorram apenas no contexto mais amplo de sua providência, pois Deus jamais renuncia ao controle do seu governo onipotente, que dá esperança aos que sofrem.
4. Depois do pecado e do sofrimento terem sido introduzidos, nem todo sofrimento subsequente é devido a pecado ou mau procedimento, nem serve como um ato de castigo, pois no livro de Jó, o diálogo no céu estabeleceu a inocência de Jó diante de Deus. Jó 1, 7 e 8. 5. Isto significa que o sofrimento é uma contraparte natural à vida num mundo decaído. No final, Deus vai criar um novo céu e nova terra, onde não haverão lágrimas, morte, luto, choro ou dor, pois o primeiro céu e terra passarão depois de todos os ímpios terem sido removidos, inclusive Satanás e seu exército de demônios, e no novo céu e nova terra encontraremos os piedosos. 6. Isto nos esclarece 5 fatos. A. A justiça final de Deus transcende o que é terreno e temporal. B. Deus faz uso do que se opõe a seu caráter para glorificar a si mesmo. Provérbios 16, 4. C. O tempo que permite a existência do pecado e do mal não representa ameaça para o caráter de Deus, desde que a vitória e a equidade estão asseguradas. D. A resposta final ao sofrimento está na justiça, sabedoria e conhecimento de um Deus transcendente. E. O sofrimento permanece porque a mortalidade não se revestiu de imortalidade. 1 Coríntios 15, 51 a 55. Isto significa que o sofrimento representa um teste neutro porque duas personalidades opostas estão fazendo uso dele para seus próprios fins. Uma para o bem e outra para o mal. Satanás o utiliza para glorificar a si mesmo. 1. Impugnando o caráter de Deus. 2. Fazendo oposição aos santos. 3. Prejudicando a obra da redenção. 4. Verificando seu poder. 5. Causando desunião, contrariando um Deus de harmonia. 6. Promovendo seu reino. 7. Anulando a santificação. Deus o utiliza para glorificar a si mesmo. 1. Usando-o como um alerta na vida física do homem. 2. Extraindo alegria do desespero. 3. Edificando o caráter do homem. 4. Esmagando a vontade do ímpio. 5. Santificando o homem interior. 6. Julgando o pecado com seu próprio produto. 7. Eliminando-o. 8. Advertindo o homem do juízo final. 9. Provando o caráter da vida em seus santos. 10. Frustrando o conselho dos ímpios. 11. Sendo louvado pelos perversos no dia de sua visitação. 12. Ganhando os perdidos. 13. Transmitindo conhecimento de si mesmo. 14. Ensinando o homem a depender dele. 15. Dando recompensas. 16. Dando-nos conhecimento de Cristo. 17. Ensinando-nos a dar graças em todas as coisas. 18. Disciplinando os santos. 19. Permitindo que experimentemos ainda mais o consolo de Deus. 20. Percebendo o resultado da moral errada e das escolhas naturais. O homem pode enfrentá-lo. 1. Desejando transformar o mundo. 2. Esperando por ele. 3. Chorando, cheio de autopiedade. 4. Revoltando-se contra ele. 5. Resignando-se a ele. 6. Procurando Deus nele. 7. Esperando em Deus, mesmo que ele não seja percebido.